Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal dos índices Ibovespa e Dow Jones e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta sexta-feira, dia 21 de janeiro. Ibovespa fechou a semana muito mal, 2,55% de desvalorização, abaixo dos 70 mil pontos, mais especificamente em 69.133 pontos. Graficamente, temos um topo descendente no Ibovespa, o retorno para baixo de 70 mil pontos da média móvel exponencial de 13 períodos. Esse ponto de retorno de baixa aumenta a probabilidade do Ibov aí perder a mínima aí desta semana, provavelmente na próxima semana, mas podendo ocorrer aí até no mês de fevereiro, caso não venha voltar aí para cima dos 70 mil pontos, o que anularia esse sinal de baixa seria fechamento mesmo de uma semana acima de 71.189 pontos. Enquanto isso não acontecer, perspectiva de buscar suportes mais baixos, 67.981 a 66.947, zona de suporte para o Ibovespa. Olhando para o gráfico diário, o fechamento do dia na sexta-feira foi de queda de 0,62%. E essa queda teve um aspecto negativo, porque depois que o Ibov fecha abaixo dos 70 mil e do fundo anterior, finalizando a tendência de alta, deixando a tendência do Ibov indefinida e vindo para baixo das médias, tentou recuperar, tentou voltar para cima de 70 mil pontos, mas bateu agora com o que era suporte, virou resistência e bateu nas médias, bateu nos 70 mil pontos, não conseguiu força compradora suficiente para segurar esse teste aqui até o final do pregão, até mesmo melhor ainda se fosse acima de 70.083 pontos. Pelo contrário, fechou na mínima do dia, trazendo expectativa ainda de mais queda em busca daquele suporte que eu mencionei no gráfico semanal. Aqui nós temos uns 68.561 pontos. É o próximo aí, suporte para o Ibovespa. Olhando agora para o Dow Jones, pelo contrário, terminou ainda uma semana em alta. Pegando aqui o Dow Jones no gráfico semanal, a gente teve o Dow Jones terminando a semana em alta de 0,72%, dentro daquela região dos 11.867, que é um topo no gráfico semanal, no próprio gráfico semanal, e até os 12 mil pontos é uma zona de resistência para o Dow Jones, com perspectiva, olhando para um gráfico diário, de correção aí no curto prazo, de ter a formação de um topo e voltar a corrigir. Então, o topo nesse momento para o Dow Jones seria a fechamento, aí, por exemplo, na segunda-feira, abaixo dos 11.822 pontos. Olhando para a LAD do Ibovespa teve uma queda aí acentuada na semana inteira e o Ibov deu uma certa acompanhada, até um pouco mais distante, mas acompanhou, perdeu o fundo anterior, que a LAD já tinha perdido o fundo, está até mais afastado do fundo que o Ibovespa, então isso é um aspecto negativo em termos de curto prazo. Clímax do Ibovespa gerou divergência de alta. O Ibov caiu na sexta e tivemos aí alta no clímax, o que traz até uma chance de repique de alta. Mas o mais interessante é quando essa divergência de alta ocorre numa região sobrevendida, essa região principalmente 50% a 70%. Então é mais interessante aqui nessa região. Então há espaço ainda, se o Ibov continuar o movimento de baixa, há espaço para o clímax vir aqui para os 50% a 70%. Fluxo do capital estrangeiro, dia 19/1, saída de 33 milhões. Ibovespa com a queda ficou aí praticamente coerente com o fluxo. Olhando esses dois pontos aqui do fluxo, o gráfico está praticamente nessa mesma região. E é a mesma região que o Ibov também estava aqui quando o fluxo estava aqui nessa região, o Ibov estava com esses pontos aqui e agora voltou para o mesmo ponto, então diria que está coerente aí com a saída de capital estrangeiro dos últimos dias. Fluxo ainda positivo em janeiro de 1,8 bilhão de reais. Agora, partindo para as ações, Petrobras terminou o dia em queda de 0,81%, ameaçou uma reação na abertura, mas não demorou muito e a Petrobras perdeu força, fechou abaixo da média que era suporte, já deixou um suporte para trás, fechou na mínima do dia, expectativa de teste dos 27,02 e até os 26,71, zona de suporte para segunda-feira. A semana também terminou ruim para a ação, 1,81% de queda. A ação não consegue pela terceira semana consecutiva superar essa resistência dos 27,56, enfim, não consegue confirmar um pivô de alta no gráfico semanal. Olhando agora para Vale 5,
Olhando para a Vale 5, apenas para voltar para a Petrobras aqui para mencionar, que se fosse para pensar em qualquer tipo de compra na Petrobras, seria mais de curtíssimo prazo, devido a essa indefinição aqui da ação em cima, não consegue superar os 27,59 e ficar acima desse patamar, e agora está voltando para a região de suporte. Então seria mais aqui fundo no gráfico de 10 minutos, com stop abaixo da mínima, em torno de 26,71. Uma operação de curtíssimo prazo, com objetivo aí mais ou menos de 1% a 1,5%, objetivo nos 27,05 até 27,18. Na Vale 5 continua em tendência de alta, tentou confirmar ali um sinal de alta no gráfico diário, mas não conseguiu fechar acima dos 52,63, mas mesmo assim fechou em alta de 0,75%. A semana para a Vale 5 terminou em alta de 0,55%, só que apresentando um candle de reversão chamado estrela cadente ou shooting star. Para confirmar essa shooting star, teria que fechar a próxima semana, por exemplo, abaixo de 51,62. Fechamento de uma semana abaixo desse valor confirma o padrão de reversão dos candles e aponta para uma correção até os 50,59 a 50 reais. Olhando aqui para o gráfico diário da Vale 5, a gente tem, se ela voltar realmente para abaixo dos 51,62, abre uma boa chance de fechar abaixo desses 51,48, que também seria um sinal negativo do gráfico diário. Então a gente tem agora o seguinte cenário para a Vale: a ação em tendência de alta, ainda com expectativa maior de buscar o topo histórico no curto prazo, mas seria importante a manutenção dela acima dessa média móvel exponencial de 13 períodos e não fechar abaixo de 51,48. Fechando um dia abaixo de 51,99, já potencializa a perda desses dois suportes que eu comentei. Depois desses suportes, teremos aqui 50,82, outro gap de alta no papel. Olhando agora para uma possível oportunidade dela se abrir caindo, a oportunidade, ao meu ver, fica nessa região aqui mais próximo, 51,48, 51,84 a 51,48, após um fundo aí, por exemplo, num gráfico de 60 minutos, que seria basicamente um fundo duplo num gráfico de 60 minutos. Ou um fechamento de um pregão em acima de R$ 52,68, aumenta a chance de alta na próxima semana para este papel. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.